Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá André, me chamo tal, tenho 29 anos, moro em Brasília. Em 2020 conheci uma garota amiga da minha prima. Eu estava super bem, trabalhando, estudando, cuidando do meu corpo e com uma vida financeira super bem. Vinha de alguns relacionamentos que me magoaram muito e acabei que me fechei. Não queria mais ninguém para acabar com a minha paz. Até encontrar essa menina. Fiquei com ela numa festa. E aí, depois desse dia, começamos a conversar e marcamos outra vez de se encontrar, ficamos novamente. Fizemos sexo, que por sinal foi muito bom. E começamos a ter contato diariamente. Mesmo sem querer nada por muito tempo, eu acabei me permitindo a ficar com essa menina e deixar ver no que ia acontecer. Ficando com ela há mais ou menos um mês, ela me contou que tinha se separado há alguns meses, mas que o ex dela ainda morava no mesmo apartamento. O ex mora no mesmo apartamento? Ex, duvido que seja ex, mas em quartos separados e que eles não tinham mais nada. No começo eu achei estranho, mas tudo bem, aceitei e continuamos a nos ver. Até que ela me falou que iria mudar e que iria para uma casa porque ela não queria mais aquela situação com o ex dela. Ela se mudou com os 2 filhos e uma prima que ajudava ela a criar as crianças. Então decidi ir além, pedi ela em namoro, porque ela tinha ajustado essa situação. Beleza, começamos a namorar, mas aí ela nunca me deixou ir na casa dela, porque dizia que os filhos ainda estavam superando a não ter mais o pai morando com eles e que não queria confundir a cabeça deles com a minha presença. Eu aceitei numa boa e seguimos juntos por meses, se encontrando sempre, dormindo juntos os finais de semana, em hotéis, porque não podia ir na casa dela por conta dos filhos dela. Fizemos algumas viagens juntos e tudo indo bem até então. Aí eu cobrei ela pedindo para conhecer a família dela, a mãe dela, mas ela se negava porque falava que não se dava bem com a família e aí comecei a ficar muito incomodado com a situação. E toda vez que eu falava algo, ela já ficava com raiva e para evitar brigas eu deixava para lá. Ela sumia às vezes, mas sempre falando que estava dormindo ou fazendo algo com os filhos. E eu sempre entendia. Mas aos poucos a gente começou a brigar o tempo todo. Eu sempre cobrando ela sobre essa situação, comecei a ter crise de ansiedade, minha família nunca apoiou o nosso relacionamento e por esse motivo me afastei muito deles e de amigos, enfrentando problemas no trabalho. E com esse relacionamento desenvolvi depressão. Busquei ajuda e comecei a tomar remédio para ansiedade e depressão. Nisso, ela ainda me ajudou com tudo. Com o tratamento, não estava 100% do meu lado, mas estava. Então, gente, você acha que um relacionamento é para deixar uma pessoa deprimida e com crise de ansiedade? A não ser que eu tenha ficado extremamente inseguro, eu comigo, a pessoa não me deu motivo nenhum. Então assim, eu que, me estraguei, vamos assim dizer, porque eram situações que não estavam resolvidas dentro de mim. Então, talvez eu já tenha até tido um outro relacionamento, mas eu não ligava muito. E agora, nesse outro relacionamento, que agora eu acho que é super importante para mim, que eu fiquei realmente apaixonado, então eu me desestruturo. Como eu disse, eu mesmo me estraguei. Por questões internas, estraguei entre aspas, claro. Agora, num relacionamento onde, na verdade, a outra pessoa, a atitude dela, o jeito é que me causa tudo isso, eu tenho que questionar. Um relacionamento que me deixa deprimido e com crise de ansiedade, o tempo foi passando e toda essa situação estava piorando cada vez mais. Até que um dia no meu Instagram chegou uma mensagem do ex dela, falando que era marido dela, que eles moravam juntos
e que ela estava traindo ele comigo. Eu imediatamente mandei a mensagem para ela questionando o que era aquilo. Então, por que mandou a mensagem para ela? Por que não se aprofundou, conversou com o cara? Ela mora com você, mas como assim? Vocês moram juntos desde quando? Às vezes, né, a situação vem até nós, cai de bandeja na nossa mão, mas a gente vai lá e entrega para outra pessoa, e a outra pessoa é capaz de inverter ainda. Sabe o gaslighting? A pessoa inverte ainda e você que paga de louco. Ela marcou um encontro e fomos conversar. Ela me falou que ele estava passando por um momento difícil e que ela estava apenas ajudando ele, deixando ele ficar um tempo lá, mas que eles não dormiam juntos, não tinham nada. Então, se eles não dormiam juntos, se não tinham nada, se ele está passando por um momento difícil, por que ela então não falou isso para você? Olha, meu ex veio me procurar, tá acontecendo isso, isso e isso. Ah, ele é o pai dos meus filhos, então, sabe, vou dar um apoio para ele. Mentira. Tava trepando com ele. Ela me contou que ele queria reatar o relacionamento deles, mas que ela não queria, e que ele falou que iria acabar com o nosso relacionamento. Acho que por medo de perdê-la, por estar num momento pior da minha vida, eu acabei perdoando e aceitando a conversa dela. Tá vendo? Você tem consciência, aceitando a conversa dela. Você tem noção? A própria pessoa tem consciência. Eu aceitei, é uma conversinha tal, mas olha, acabei aceitando porque, quer dizer, eu prefiro, olha que triste que é isso, eu prefiro fechar os olhos a ficar sem ela. Então, essa menina, ela faz o que ela quiser. Se ela quiser fazer cocô na sua cabeça, ela faz. Porque você prefere fechar os olhos a ficar sem ela. Ela pegou todas as coisas dela e foi morar na mãe dela. E a gente conversando. Resolvemos morar juntos, alugamos um apartamento, compramos as coisas e fomos morar juntos. Nisso achei que esse inferno com o ex tinha acabado. Até que um dia eu peguei o celular dela e tinha mensagem deles, marcando para transar. Olha lá, isso porque quando tava junto nem transava, dormia em quarto. Imagina, agora por mensagem tá marcando para transar. Imagina quando eu tava junto. Ela falando que queria reconstruir a família deles. Ai, pelo amor de Deus, não, gente. Tem gente que é muito sem vergonha, viu? Aí tivemos uma briga enorme. Peguei as minhas coisas, tudo e fui embora. Não adianta, vai embora pra quê? Pra depois voltar chorando ainda. Dei um prazo pra ela sair do apartamento, pois iria devolver. Fiquei super mal, tive uma crise e tentei me matar, tomando uma grande porção de remédios. Mas felizmente não funcionou. Eu tinha mandado mensagem pra ela e ela foi lá em casa falar pra minha mãe e elas me levaram para o hospital. Ah, você mandou mensagem falando que tinha tomado... Me desculpa, meu querido, mas você fez isso para chamar atenção. Eu tomo o remédio e mando mensagem para a pessoa. Meu psiquiatra decidiu me internar, mas eu não queria e minha mãe não queria me internar, não deixou. Mas ela queria que eu ficasse internado. Ah, a namorada. Fui para casa e decidi não falar mais com ela. Depois de um mês sem nos falar, ela me manda uma mensagem perguntando se eu estava bem e que eu estava com saudades e que não conseguia seguir a vida dela sem mim. Então resolvi voltar com ela, mas ela morando na mãe dela e eu morando com a minha. Mas o inferno não parou. O ex dela me mandava mensagem para falar que estava com ela, que às vezes dormiam juntos. E eu ficando louco com essa situação porque amava muito ela e não conseguia terminar. Até que um dia o cara me mandou mensagem falando que iria sair, que a disputa foi boa, mas que ele estava saindo. Então estamos juntos até agora, ficando pelo simples fato de eu não dar conta de sair dessa relação. Faço tratamento ainda com psicólogo, tomo remédio ainda. Todos os dias levanto, peço força para Deus para acabar com isso, para seguir minha vida, mas não consigo sair. Começo o dia bem forte, mas no final eu estou super mal com uma ansiedade enorme. Quero muito sair disso porque ela quer manter uma relação a 3 e que eu não quero isso para minha vida. Tento ficar com outras mulheres, mas não consigo. Me sinto mal, o beijo é ruim, o sexo é horrível. Quero muito sair dessa situação e seguir minha vida. Meu querido, presta atenção. Gente, presta atenção. Ah, quero muito, né? Mas beijar, o beijo é ruim, o sexo é horrível. Gente, quando a gente está num processo para deixar alguém, é natural que eu vá achar o beijo de outra pessoa ruim, o sexo é horroroso. É natural. Eu estou me desvencilhando de uma pessoa. E como eu estou me desvencilhando, e por vezes, você não disse aqui,
Mas por vezes, o vínculo maior é o sexo. O que me mantém realmente ali conectado na pessoa, por vezes, é o sexo. Ela dá um chá de periquita, e deve dar, né, gente? Porque para manter 2, gente, tem mulher aí que tá labutando para tentar conseguir um, sabe? E aí a menina claramente sem vergonha e mantém 2 aos pés dela. Um querendo até se matar. Então, tenha dó também, não? Nossa, então claramente uma menina sem vergonha. Então, estou querendo me desvencilhar dela. Provavelmente o sexo, como eu disse, tem um peso determinante aí. Aí eu vou achar graça em outra pessoa nesse momento, nesta fase de transição. Eu vou achar graça em outra pessoa? Não vou. Só que aí, tá vendo? É um processo normal. Quando a gente normaliza, as coisas ficam mais tranquilas. Mas o problema é isso. Eu acho que eu nunca vou achar graça em ninguém. Não, eu não estou achando graça em algumas pessoas agora, nesta fase. Ou seja, é fase. É o que eu disse, eu estou numa fase de transição. Eu quero sair dela e eu vou sair. Mas enquanto eu não saio dela e encontro outra pessoa, eu tenho esse período aqui, essa fase de transição entre sair dela e encontrar outra pessoa. Eu tenho esse período aqui, ó, essa fase de transição. Nessa fase de transição, e quanto mais próximo eu tô aqui dela, menos graça eu vou achar das pessoas que eu conhecer. Então, quanto mais próximo eu tiver da pessoa, próximo que eu digo é de contato físico, e próximo também, se amanhã eu terminar com a pessoa, próximo de distanciamento do fato ocorrido. Eu terminei agora. Hoje é dia 23 de julho, o dia que eu estou gravando. 23 de julho de 2024. Eu terminei com ela, bloqueei de tudo, não quero mais, bloqueei de tudo. Não é só excluir. Quando a pessoa exclui, é porque ela quer que a outra mande mensagem ainda. Então, a fotinho até desaparece lá do WhatsApp, eu excluí o contato, mas eu deixo a outra pessoa mandar mensagem para mim. Eu deixo e por vezes eu quero. Por isso que eu não bloqueio. A hora que eu bloquear, então, hoje, dia 23 de julho de 2024, amanhã, dia 24, tá vendo? Eu tô próximo ainda. Dia 25, tô próximo. 26, vou me afastando. 27, 28, 29, 30, 31. Então, o que acontece? Quanto mais próximo eu tiver aqui desse, mais eu vou achar as outras coisas horrorosas, não tem graça, não sei o quê. E quanto mais eu me afastar, quanto mais longe eu tiver, eu vou ter possibilidade de amanhã achar graça, certo? Quanto mais distante. Então eu tenho essa fase de transição. André, essa fase de transição vai durar quanto tempo? Impossível de isso ser respondido. Vai depender do meu esforço, vai depender do meu processo de racionalização, de eu entender as características dessa pessoa, de eu começar a entender que, na verdade, eu deveria celebrar ter me livrado de uma pessoa com essas características, ter me distanciado de uma pessoa assim, ao invés de querer buscar a reaproximação. Aliás, todas as vezes que eu quero buscar uma reaproximação, que eu penso em mandar uma mensagem, eu tenho que realmente focar no porquê eu me afastei, quais são as razões que eu tive e tenho quais são as razões que eu tive para me afastar e quais são as razões que eu ainda tenho para permanecer afastado e nunca mais querer olhar para trás. Nunca mais querer voltar para aquela situação. Eu nunca mais vou encontrar uma pessoa como ela, se Deus quiser. Se Deus quiser e os anjos digam amém. Que você realmente nunca mais encontre uma pessoa como ela. Então esse tem que ser o raciocínio. A gente precisa racionalizar, a gente precisa entender que é normal eu não achar graça nos beijos, no sexo com outra pessoa. Aliás, eu nem deveria. Nessa fase de transição, esse período de deserto, eu deveria estar conectado comigo em primeiro lugar. Ter consciência e clareza do porquê eu terminei e do porquê eu devo continuar com o término. Porque eu devo permanecer firme nesse propósito do término. Quanto mais eu tiver consciência disso, maiores as chances amanhã de quando eu conhecer alguém, eu perceber o que eu não quero para mim. E se a pessoa tiver alguma característica que já me remeta a isso aqui, não quero. E vou tocando o meu caminho. Vou seguindo o meu caminho, tocando o meu barco. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.